Amigos, Deus abençoe todos vocês. Todos sejam abundantemente abençoados. E olha, quando a pessoa, ao se levantar, lembra de Deus, da sua palavra, ela já é abençoada. Olha só o que diz o texto sagrado. Filho meu, Deus falando. Filho meu, você é filho, então ele está falando com você, conosco. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, que é Deus, e não deixes a lei da tua mãe. Quem é o pai, quem é a mãe? O pai é o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, que nos dá o mandamento. A lei da tua mãe, eu entendo que a mãe aqui é a igreja, é a igreja do nosso Senhor Jesus. A lei da tua mãe, quer dizer, as regras da família de Deus aqui na terra. Então, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Lá em Provérbios 6, capítulo 6, versículo 20. Em seguida ele diz, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Está falando de quê? Está falando do mandamento e da lei, do mandamento do pai e a lei da tua mãe. Diz, ata-os perpetuamente no teu coração, ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, olha que bacana, quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, nós acordamos há pouco tempo e Deus fala com a gente através da palavra dele. Bacana, né? Você que está aí, que levantou mais cedo para participar desta live, aqui diz que o mandamento do Senhor, do teu pai, e a lei da tua mãe, as regras da igreja do nosso Senhor Jesus. Então, a lei da tua mãe e o mandamento de teu pai, quando acordares, falará contigo. Isso é magnífico. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, Deus, como Pai, corrige os seus filhos. Às vezes a gente não gosta de ser corrigido, mas para que nós venhamos aprender a palavra de Deus, conhecer o nosso Pai, é necessário que a gente venha aprender na palavra dele, no mandamento dele, na lei da nossa mãe, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é extremamente glorioso para a gente se situar, né, diante das situações na vida. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, poxa, mas eu acreditei tanto, eu criei tanto em Deus, poxa, e ele, olha, me abandonou, eu estou aqui nesse tormento, não sei o que fazer da minha vida. Deus permite isso tudo, amiga e amigo. Ele permite problemas para que a gente não venha cochilar na fé,
não venha adormecer na fé, não venha cair no piloto automático. A gente não venha se desviar daquilo que Deus falou. Agora, dando continuidade ao assunto que nós começamos nesses dias, ontem especialmente, quando Jesus disse da tua palavra, a palavra dele, aquele que conhece a palavra dele. Quer dizer, uma coisa espiritual, não é emocional, não é aquilo que sente a palavra dele, não, é aquele que conhece a palavra de Deus. E quando a gente entra mais fundo no texto sagrado, Deus fala, Jesus dá todas as informações que precisamos. Ele diz assim, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, quer dizer, se há os verdadeiros adoradores, há também os falsos adoradores. Quem são os falsos adoradores? São aqueles que adoram a Deus na emoção, na carne, na base da música. É isso aí, na base do sentimento. Eu penso assim, eu creio assim. Então, é uma questão muito pessoal. Os falsos adoradores adoram a Deus no oba-oba, na emoção, no sentimentalismo. Só que Deus é espírito. Ele é espírito. Ele diz aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quer dizer, a adoração que nós temos que apresentar a Deus tem que ser espiritual. Você tem que reconhecê-lo aqui na cabeça. Claro, você tem que conhecê-lo primeiro. Para você adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que conhecê-lo. Quando a pessoa não conhece, ela até adora a Deus, mas na carne, porque a música é bonita, o hino é bonito, é muito sentimental, a gente sente aquela sensação de uma canção linda, maravilhosa, mas tudo dá emoção. Mas Deus quer ser glorificado em espírito, não na emoção. Ele quer ser glorificado na consciência, na cabeça, no espírito, que a gente pensa, raciocina, pesa as palavras e então falamos para Deus. Não na base da emoção, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas só da boca para fora, que é o que acontece muito por aí. Aqui há muitos adoradores que adoram a Deus na emoção, na carne. E essa adoração, às vezes a pessoa fica a noite toda adorando, louvando, cantando. Essa é a realidade. Mas saem dali e vão fazer coisas erradas lá fora. Por quê? Por quê? Porque simplesmente eram pessoas que não estavam em espírito, em verdade. E por isso o resultado da vida é pífia. O resultado da vida é um fracasso. Elas creem num Deus grande, mas a vida delas é miúda, é insignificante, é fracassada literalmente. Então, se entende por quê? Por causa de adorar a Deus não em espírito, mas na carne. Olha só, vem a hora e agora é. Essa é a hora
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, quer dizer, de acordo com a palavra dele, em espírito, quer dizer, no Espírito Santo, penso eu, creio eu. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, e Jesus explica, Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito forte isso. Quer dizer, nada a ver com o sentimento, nada a ver com a emoção, nada a ver com o oba-oba, mas tudo racional, inteligente. É um culto inteligente, racional. São estes que alcançam a grandeza de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus. Por exemplo, uma pessoa chega, está desesperada, uma criatura, apenas só para você se situar, uma pessoa está desesperada, está cheia de problema, depressão, vazio na alma, enfim, ela está no fundo do poço. Então, ela vai na igreja e a reunião é levada na base da emoção, e música para lá, e música para cá, e canta aqui, e canta ali. A pessoa, às vezes, até canta, acompanha aquela canção, mas ela está sofrendo, ela está vazia, ela está depressiva. Então ela chega ao ponto de dizer assim, peraí, não, eu não posso aceitar essa situação. Como é que eu posso adorar uma pessoa que eu não conheço? Como é que eu posso adorar a Deus que eu não conheço? Eu ouço falar dele, mas eu não conheço. Quer dizer, o conhecimento é aqui na cabeça, é espírito, é espiritual. Então a pessoa começa a requerer esse conhecimento, essa revelação. O que Deus quer de mim? O que eu quero de Deus? Nada de emoção. E então ela chega ao ponto, ó Deus, eu não te conheço. Eu ouço falar de ti, mas eu não te conheço. Como é que eu posso adorá-lo em espírito alguém que eu não conheço? Que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco, que é espírito. Como? O Senhor tem que mudar a minha vida. Eu não quero estar aqui diante de ti, falando louvores, cantando louvores, aleluia, eu te amo, ó Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Nada disso. Se eu não te conhecer, se eu não conheço o Senhor, como é que eu posso exprimir a minha gratidão? Se eu não conheço o Senhor, se o Senhor não se revelou para mim, como é que eu posso te adorar? Eu até lembro, quando eu era jovem, eu não era convertido, eu até era meio arredio com respeito às pessoas que criam na Bíblia, e eles cantavam lá, aleluia, aleluia, e aí a gente emendava, garoto, sabe como é que é? Aleluia, aleluia, como no prato e bebo na cuia. Porque a gente não conhecia. Entende, amiga e amigo? O conhecimento é na cabeça, não é no coração. O coração simboliza a alma quer sentir, a alma quer ter prazer, a alma até quer ter sensações boas, claro, mas a cabeça é que pensa, não, eu não, como é que eu posso adorar alguém que eu ouço falar, mas eu não o conheço? Como é que eu posso apresentar a ti, ó Deus, Deus invisível, Deus desconhecido para mim?
Como é que eu posso apresentar a Ti um louvor, uma adoração em espírito e em verdade, se eu não Te conheço? Eu ouço falar de Ti, mas eu não conheço o Senhor. Pois é, e Jesus fala na oração, a oração sacerdotal, ele diz lá, muito legal isso, ele fala, capítulo 17, que nós lemos ontem, versículo 20. E não rogo, olha só, Jesus orando ao Pai, e não rogo somente por estes, que conheciam a Ele, que eram os discípulos, os 11 discípulos. Não rogo somente por estes 11, mas também por aqueles que, pela Tua palavra, hão de crer em mim. Pelo conhecimento de Tua palavra, vão conhecer a mim, vão ter acesso a mim. Então Jesus orou por mim, orou por você, orou por cada um de nós que busca, especialmente pela manhã, saber a vontade dele para a sua vida naquele dia. Aleluia, graças a Deus, né? Você vê que a fé inteligente, ela é separada da fé emotiva, da fé sensacionalista. E o diabo é astuto, ele sabe quem adora a Deus em espírito e em verdade. Mas ele sabe também que a maioria, infelizmente, adora a Deus não em espírito, nem em verdade. Adora a Deus na emoção. E o diabo aproveita aquela emoção, aquela sensação, aquele sensacionalismo que a pessoa apresenta regado pelaquela música, aquele hino bonito. Então, o diabo aproveita e fala através daquela pessoa, aleluia, blá, 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 fala em línguas lá. Aí a pessoa pensa assim, eu recebi o Espírito Santo. Por que ela diz que recebeu o Espírito Santo? Porque falou em línguas estranhas. Mas o diabo também fala em língua estranha. O diabo fala em língua estranha. Dá licença. E se você quer realmente falar em língua estranha, entra num curso de línguas e você vai falar em língua estranha, vai falar o inglês, o francês, o polonês, o hebraico, você vai aprender a falar. O diabo aprendeu, ele conhece todas as línguas, porque ele age em toda a humanidade. Então ele está bem familiarizado com línguas estranhas. Então, as pessoas que são iludidas pelos seus respectivos corações, essas pessoas acabam pensando, acreditando que a sua língua é de Deus. A língua estranha que a Bíblia fala, que é o dom que Deus nos dá, é só para falar com Deus. É você e Deus, Deus e você. É o linguajar que o diabo não entende. Quando eu falo em línguas para Deus. Ele sabe o que eu estou falando. Só ele sabe o que eu estou falando. O diabo não sabe. Nem as pessoas sabem. Nem eu sei. Mas ele sabe. Mas quando nós falamos em língua, nós não ficamos naquela emoção, naquele oba-oba, aquele sentimento, nada, falamos de forma consciente. Não sei o que estou falando, mas eu sei que estou falando direto, comunicando diretamente com meu Pai.
Então, amiga e amigo, não busque, que é a sabedoria da palavra, não busque as línguas estranhas. É por isso que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, recebem o Espírito enganador, porque as pessoas se deixam levar pelo engano, pela emoção, pelo sentimento, pelo coração. E pelo coração é que a gente faz casamento errado, é ou não é? O ser humano casa errado, faz maus negócios, é ou não é? Abraça uma profissão, estuda 7, 8 anos, faz uma formação intelectual primorosa, mas depois, quando vai exercer a profissão, não tem nenhum prazer naquilo. Então, quantas pessoas se formam numa determinada profissão e depois abandonam aquela profissão porque não era aquilo que elas queriam, mas perderam tempo porque ficaram estudando. Então, assim também é o coração. O coração leva as pessoas a tomar decisões erradas. E assim, quando uma pessoa escolhe, ou quer, ou deseja, ou cobiça falar em línguas, ela não está buscando o batismo com o Espírito Santo, ela está buscando os dons, e não o doador dos dons, que é o Espírito Santo. E por isso não recebe. O diabo aproveita essa ignorância e lança a semente dele, falando em línguas, mas línguas que não tem nada a ver com as línguas dos anjos, a língua de Deus. Então, Jesus fala que não rogo, olha só, não rogo apenas ou somente por estes que estão aqui comigo, mas também por aqueles, quer dizer, ele roga por aqueles que pela palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, vão conhecer a Deus, que é o autor da palavra. Então, a palavra de Deus nos ensina, nos apresenta, nos dá informações a respeito de Deus. Então, nós temos que buscar esse Deus que a palavra dele ensina. Como eu disse inicialmente, poxa Deus, eu ouço falar de ti, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei que quem crê e for batizado será salvo e tal, mas eu não te conheço, eu conheço aqui a tua palavra, mas ainda não conheço o Senhor. E só Ele pode revelar-se a você e a mim. Só Ele. E quem faz isso é o Espírito Santo. É muito glorioso. Por isso, o batismo com o Espírito Santo é extremamente importante para a nossa salvação. É extremamente importante para a nossa salvação. Eu sei que há pessoas que vêm perguntar, mas bispo, o ladrão na cruz não foi batizado, nem nas águas, nem com o Espírito Santo. E foi salvo, não foi? Foi, claro. No último minuto ele se converteu e não teve tempo para batizar, nem condições, nem para receber o batismo. Então, ele foi salvo. Assim também acontece, às vezes, com a pessoa que está à beira da morte, lá no leito de dor, no leito da morte, ela toma a decisão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ali ela salva. Por quê? Porque creu na palavra de Jesus. Crê na palavra de Jesus. Ela não sentiu emoção, sentimento, não. Ela estava sentindo dores, estava no fim da sua vida, estava sofrendo. Mas mesmo no sofrimento, diante do sofrimento, ela atendeu ao que o Espírito Santo falou a respeito do filho dele. E ela aceitou no último momento e ela foi salva. Assim, minha amiga e meu amigo, nós temos que conduzir a nossa vida.
Porque se você conduz a sua vida de acordo com o seu coração, você só vai dar com os burros na água. Desculpa a expressão, você vai errar, só vai dar cabeçada por aí. E essa é a razão porque a maioria das pessoas estão dando cabeçada por aí, porque não querem dar atenção, ouvir e atentar, prestar atenção na palavra de Deus. Jesus disse que pela tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, pelo conhecimento da palavra de Deus é que a gente conhece a Deus, porque a palavra é espírito e verdade. Não é isso que Jesus falou? As minhas palavras são espírito e verdade. Elas nos levam o quê? Ao conhecimento de Deus. E aí nós tomamos a decisão, eu quero, eu aceito, ou então eu não aceito. A pessoa que decide. Mas o conhecimento de Deus vem pela sua santa palavra. Graças a Deus. Vamos voltar aqui e citar o livro de Provérbios, que fala, capítulo 6, versículo, vamos ver aqui, 20, a partir do 20º versículo. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. A mãe é a que ensina o filho, mas o mandamento vem do pai. O pai fala, a mãe, que é a igreja, ensina, e então ele diz, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, é o que aconteceu há pouco momento, falará contigo. Deus fala com você. Fala com você, fala comigo. Que maravilha, né? Guarda a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.